Quero convidar você, querido, a abrir a palavra do Senhor nesta noite, em 1 Crônicas, glória a Deus, aleluia, no capítulo 13, glória a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aleluias, glória a Deus. 1 Crônicas, capítulo 13, glória a Deus, aleluia. Eu quero ler versículo 12 ao 14, amém? Louvado seja o santo nome de Jesus, aleluias. Nos diz a Bíblia Sagrada, aleluias, 1 Crônicas 13, versículo 12, diz assim: temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pode se assentar e dar glória ao nome santo e eterno do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Queridos, amados em Cristo, a Bíblia, ela não traz um relato específico das bênçãos, né? Aleluia, que vieram sobre a casa de Obed-edom. As bênçãos, tanto espirituais quanto as bênçãos materiais, elas não são detalhadas, né? Aleluias. E nem mesmo qual foi a proporção, né, destas bênçãos, né, que vieram sobre a sua casa, durante o período de 3 meses, em que a arca da aliança, a arca do Senhor esteve lá na sua casa. Mas no versículo 14, qual nós lemos, né, faz menção que o Senhor, ele abençoou, né, a casa, a família, ele abençoou tudo o que ele possuía, amém, amados? Louvado seja Deus. E também quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, encontramos também o mesmo relato, amém? Porém no versículo 12, né, de 2 Samuel 6, no versículo 12 diz que vieram ao rei Davi e disseram: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, veja, amada igreja do Senhor, que isso nos mostra que o que está acontecendo na casa de Obed-edom está sendo testemunhado pelos que estão de fora, né? Os que estão ali ao seu redor, na sua vizinhança, aos que passavam por lá, aos que o conheciam, né? Até mesmo a sua parentela, todos estão vendo que o pouco tempo em que a arca de Deus esteve naquela casa foi grande, foi visível as obras que Deus, o Senhor, operou ali, amém? Aleluias. É um curto espaço de tempo, são 3 meses, diz a Bíblia, que nós aqui, no texto que nós lemos, mas está sendo testemunhado, porque eles estão agora vendo o que está acontecendo na casa de Obed-edom, e foram contar para o rei Davi, foram dizer para ele: olha Davi, olha rei, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, desde que a arca de Deus adentrou aquela casa. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aleluia. Conhecendo as Escrituras Sagradas, queridos, né? Como nós conhecemos, louvado seja Deus. E vendo pela forma como Deus, o Senhor, nosso Pai, Ele operou em muitas ocasiões, em diversas vezes, e de muitas formas, das formas qual Deus opera, né? Aleluia. Nós podemos avaliar, nós podemos também conjecturar a respeito do teor destas bênçãos que vieram sobre a casa de Obed-edom.
Nós podemos aqui, aleluias, fazer uma transcrição, querido, né? Conjecturando a respeito daquilo que, aleluias, que nós conhecemos do nosso Deus. De que forma que essas bênçãos chegaram à casa de Obed-edom, como ele foi, aleluia, espiritualmente, materialmente abençoado, a sua família, todo o contexto da vida da casa de Obed-edom foi abençoado, amém? Aleluias. A primeira delas, louvado seja o nome do Senhor, amém? Que eu pontuei aqui, aleluia, porque está abençoado a família de Obed-edom. Então está aqui dizendo, foram dizer para o rei, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, amém? Aleluias. Nós podemos entender, queridos, por esse Deus tão grande, maravilhoso, que operou tantas maravilhas no passado, que opera hoje maravilhas, nós podemos entender, querido, que certamente a sua casa, a sua família, ela possa ter sido protegida de doenças, protegida de enfermidades que eram comuns naquela época. Podia a casa de A, B, C contrair doença, enfermidade, mas a casa de Obed-edom estava guardada. A casa de Obed-edom estava protegida, aleluia, porque a presença de Deus estava lá, aleluia. Então a enfermidade não tinha autoridade para entrar na casa de Obed-edom, aleluia. Você está me entendendo, querido? Este pode ser um dos aspectos, aleluia, que nós vemos, aleluia, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, e se estão testemunhando, se estão dizendo a casa dele está sendo abençoada, aleluia, quem sabe a enfermidade não bateu naquela porta por 3 meses, mas também podemos aqui conjecturar aqui, aleluia, se houvesse enfermos naquela casa, foram curados. A partir do momento que a presença de Deus, a arca da aliança, ela entrou naquela casa, os enfermos certamente foram curados. Então testemunharam, olha, houve cura na casa de Obed-edom, teve milagre lá na casa dele, porque alguém, quem sabe está lá, quem sabe alguém que não tinha uma boa visão, começa a enxergar, aleluia. Quem sabe alguém da família que é cego, começa a ver, louvado seja o nome do Senhor. Quem sabe tem um mudo lá, mas ele começa a falar, aleluia, porque a presença de Deus está naquele ambiente, louvado seja o nome do Senhor. Então começa a acontecer coisas extraordinárias, poderosas, porque Deus está presente lá. Você está me entendendo, querido? Amém? Eu estou aqui conjecturando. A Bíblia não traz o relato dessas bênçãos. A Bíblia está dizendo que testemunharam a casa dele, aleluia, a família dele. Deus tem abençoado tudo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, querido, que nós podemos assim pensar. O nosso Deus é um Deus que o Cristo, o Senhor Jesus, quantos paralíticos não levantou, aleluia. Quem sabe alguém com paralisia na casa de Obed-edom se levanta, aleluia, começa a se sentir fortalecido, se levanta, louvado seja Deus, porque a presença de Deus está lá. Você está me entendendo, querido? Diga glória a Deus, diga aleluia. Mas há alguma coisa mais Deus possa fazer. Se há esterilidade naquela casa, quem sabe alguém não concebe porque há esterilidade, tanto da parte da mulher, né, ou da parte de um homem, de um casal, mas aleluia, porque Obed-edom tem muitos filhos, e quem sabe alguém que não pode gerar, de repente concebe durante o período em que a arca estava lá, porque Deus tirou a esterilidade da vida daquele que era estéril. Você está entendendo? Deu a capacidade de gerar. Isto é algo que Deus pode operar, pode fazer, porque Ele é fiel, querido. Amém? Quem sabe no seio da família havia divergências, como tem na minha casa, na sua, na nossa família, aleluia. Mas naquele período, aleluia, divergências foram sanadas, porque ali estava presente aquele que representa o amor, aleluia. O Deus de amor estava lá, o Deus de paz estava lá, louvado seja o nome do Senhor. O Deus de comunhão, o Deus de união, Ele estava lá na casa. Então neste período, quem sabe, aleluia,
todas as divergências familiares foram resolvidas. Houve perdão naquela casa. Você está me entendendo, querido? O que a presença de Deus faz, o que a presença de Deus pode operar. Então nós podemos entender que Deus, Ele está agindo lá e está operando. Ele está abençoando aquela casa, e as pessoas estão vendo. O que está acontecendo? Olha, coisa extraordinária. 3 meses, mas o que está acontecendo naquela casa, disseram, olha, Deus tem abençoado, e é por causa da arca de Deus que está lá. Você está entendendo? Aleluia. E nós vamos ver também que posteriormente Obed-edom, ele é honrado como porteiro, está lá em 1 Crônicas 15, né? E também seus filhos tornaram-se porteiros do templo, 1 Crônicas 26, aleluia. Isso vai revelar que a descendência de Obed-edom foi honrada e serviu com distinção na casa do Senhor, aleluia. Os seus filhos, a sua geração foi honrada, amém? As bênçãos que Deus trabalhou lá durante 3 meses, não foi só durante 3 meses, elas perduram para a geração, porque Deus está, aleluia, abençoando aquela casa, porque aquela casa honrou a presença de Deus ali. Aleluia, você está me entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia Jesus, glória a Deus. Então é isso, foi isso que disseram, né? Aleluia. O testemunho foi esse: o Senhor tem abençoado a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, aleluia. Segundo, disseram, e tudo o que ele possui, amém, aleluia. Agora, aqui estão sendo vistos, né? Está sendo notório que as bênçãos materiais, elas estão sendo, aleluia, derramadas sobre a casa de Obed-edom. O Deus da prosperidade estava lá, aleluia. O Deus do milagre, o Deus das bênçãos estava lá, amém, louvado seja Deus. Queridos, nós podemos assim entender, aleluia, e Deus ministrou meu coração, aleluia, que durante esse período, os seus rebanhos, eles podem ter se multiplicado de maneira extraordinária, estrondosa, aleluia. Os animais, se ele tem gado, se ele tem animais, aleluia, tudo sendo gerado, tudo multiplicando, você está entendendo? Então nesse período, aleluia, alguma coisa está acontecendo, as bênçãos estão acontecendo ali no rebanho de Obed-edom. Se ele tem alguma coisa, uma plantação, a plantação dele está sendo protegida das pragas, praga alguma chega naquele lugar. O que está acontecendo eu não sei, mas as pragas não tocam na plantação de Obed-edom, aleluia. Mas o que está acontecendo? Mesmo com a escassez de chuva, a plantação dele está viçosa, está verde, está bonita. A plantação dele, ele está colhendo como nunca colheu, aleluia. Por quê? Porque as bênçãos do Senhor estão sobre a vida, a casa de Obed-edom. Então tudo que ele possui está sendo abençoado por Deus. Você está entendendo, querido? Aleluia. Quem sabe lá Obed-edom tem um poço, mas esse poço secou. Mas quem sabe de repente aquele poço começa a jorrar água de novo. O que está acontecendo? Eu não sei. Na casa de Obed-edom, o poço velho, o poço seco, ele jorrou uma água, aleluia, e ele está cheio de água de novo. Não precisa cavar mais poço, porque o poço velho deu água de novo na casa de Obed-edom. Eles estão vendo a prosperidade, a bênção que chega na casa de Obed-edom. Você está entendendo, querido? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então isso tudo, querido, essas bênçãos, elas estão sendo notadas publicamente. Estão vendo, chegaram para dizer para o rei, a casa de Obed-edom está sendo abençoada, tudo o que ele possui. Você está entendendo, amado? Conhecendo o Deus das Escrituras, o que Ele é poderoso para fazer, aleluia. Então imagina, a Bíblia, como eu disse, não traz relato do que foram essas bênçãos,
Mas se está sendo abençoado, querido, alguma coisa extraordinária está acontecendo, porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo? Diga glória a Deus. Aleluia. Terceira, eles vão dizer, por causa da arca de Deus. Ou seja, a presença de Deus, o favor de Deus está lá. É por causa da arca de Deus. Amém? Aleluia. Então veja, queridos, que eles têm a convicção de que tudo que está acontecendo na casa de Obed-edom é por causa da presença de Deus. Porque alguém pode ser abençoado, alguém pode prosperar, alguma coisa pode dar certo na casa de A, na casa de B, mas eles estão vendo e estão dizendo, olha, é por causa da arca de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Você vê que é um curto tempo, 3 meses, querido, e eles estão notando que houve mudança extraordinária lá. Amém? Louvado seja Deus. E a arca, por quê? Porque a arca representava a presença divina. Aleluia. E agora nós vamos ver que Obed-edom, ele vai desfrutar da presença, ele vai desfrutar do favor de Deus, aleluia, porque ali vai revelar que havia, aleluia, uma profunda comunhão com o Deus de Israel, aleluia. Se tem a bênção de Deus lá, se Deus está trabalhando lá, se estão dizendo é por causa da arca de Deus, significa, aleluia, tem comunhão de Obed-edom, da sua família com o Deus de Israel, porque a arca entrou na sua casa, e desde o dia que ela entrou lá, as coisas mudaram para a casa dele. Você está entendendo, querido? Desfrutando da presença, do favor de Deus. Glória a Jesus Cristo, amém? Aleluia. Agora, queridos, vamos entender um pouco mais, né? Apesar que os irmãos estão aí bem versados nisso, né? Aleluia. Tantos estudos já foram dados, né, evangelista Cláudio, a respeito disso. O que era a arca da aliança? O que era a arca da aliança de Deus? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 10, Deus, ele deu a Moisés a instrução para a construção da arca. Uma caixa de madeira. Então ele vai dizer assim, Moisés, pega madeira de acácia, e nas medidas de 1,10 m por 70 de largura, com 70 de altura, você reveste essa caixa de ouro por dentro e por fora, coloca 2 argolas de cada lado de ouro, aleluia, você faz um tampo para ela, um tampo de ouro. Nesse tampo de ouro, das mesmas medidas para fechar a caixa, 1,10 m por 70, você faz assim, ó, junto com a tampa, você funde 2 querubins, um em cada extremidade, virado um para o outro, tudo fundido de ouro maciço. Coloca, porque ali vai ser o tampo, aleluia. Então ele vai dizer assim, para fazer tudo isso, e depois pega 2 varas, e estas varas, louvado seja Deus, de madeira de acácia, reveste elas de ouro, porque essas varas elas serão introduzidas ali nas argolas, para que os sacerdotes possam carregar a arca de Deus. Você está entendendo, querido? Então, pega um aqui lá, pega outro lá, levando aqui, ó, segurando na haste, levando, de cada lado, tipo 4, 2 aqui, 2 ali na frente, levando a arca de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, porque lá você vai colocar as tábuas da lei que eu vou te dar, amém? Então Deus está dizendo, para que é? É isso aí. Agora tem uma coisa, o que a arca representava? Como nós já até dissemos aqui, ela representava, era o símbolo da presença de Deus com Israel. Enquanto Israel caminhava, a arca ia na frente, a arca era levada pelos sacerdotes. Quando eles paravam, colocavam a arca numa tenda, e ali era a tenda do encontro. Ali, aleluia, Moisés entrava para falar com o Senhor, e Moisés ouvia a voz que lhe falava do meio dos querubins, em cima da tampa da arca da aliança. Números capítulo 7,
Aleluia. Agora é isto que Deus mandou fazer. Este objeto, aleluia, esta arca da aliança, ela não era um objeto para se prestar culto, não era um objeto para adoração, não era um objeto para idolatria. Deus em momento nenhum, Deus falou: você vai fazer e todo mundo vai se prostrar diante dela, todo mundo vai adorar, todo mundo vai idolatrar, aleluia. Não, Deus está dizendo: a minha presença irá com vocês, ela estará com vocês ali, amém? Mas em momento algum Deus ordenou e falou sobre idolatria, mesmo porque Deus sempre condenou a idolatria. Você está entendendo, querido? Amém? Aleluia. Então é assim, ela representava a presença de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jeremias 31:33, Jeremias profetiza sobre a nova aliança que Deus faria com Israel. Deus iria colocar a lei em seu íntimo e escrevê-la em seu coração. Deus iria remover as ordenanças externas e estabelecer um relacionamento pessoal, promessa qual foi cumprida através do Senhor Jesus Cristo, que é o mediador de uma nova e eterna aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Então veja, queridos, que Jeremias está falando desta nova aliança que Deus ia fazer com o povo de Israel, que Deus ia fazer com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E não só se cumpriu no Cristo, porque a Bíblia vai dizer, e nós conhecemos, todo aquele que em Cristo, todo aquele que nele crê, todo aquele que recebe o Cristo como Senhor, como Salvador, recebe o Espírito Santo. Ele recebe a nova aliança, que é a própria presença de Deus, aleluia. Então, como se Jeremias estivesse profetizando e dizendo assim: olha, a arca da aliança de Deus, o símbolo da presença de Deus, vai ser colocada dentro do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a arca está aqui, a arca é a presença, a arca simboliza a presença de Deus, mas vai chegar um dia que a arca vai ser colocada dentro do coração do homem, pelo poder de Deus, porque será o seu Espírito Santo. A presença de Deus, o Espírito Santo, amém? A arca da aliança, a presença está dentro de mim, está dentro de você, querido. Deus pôs essa arca aqui, dentro do nosso coração, escrita, aleluia, no coração, aleluia. Louvado seja Deus, com o sangue do próprio Cristo, aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia, Jesus, glória a Deus. Agora, contexto dos acontecimentos, e eu vou simplificar, vou falar de uma forma reduzida, queridos, se fosse para nós ler aqui, tinha muita coisa para ler, louvado seja Deus. Então nós vamos falar algumas coisas, louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que a arca da aliança, ela estava lá no templo, em Siló, e nós conhecemos pela palavra que o sacerdote Eli, ele ministrava, perante ali o Senhor, diante do povo, aleluia, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que eram seus auxiliares, aleluia, eram filhos de sacerdotes, estavam lá também aprendendo o ministério sacerdotal. Eles também haveriam de ser sucessores, de sacerdote, aleluia. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli, eles eram ímpios, eles não se importavam com o Senhor. A Bíblia vai dizer que eles tratavam com desprezo a oferta do Senhor, e Deus levanta um profeta, um outro homem de Deus, e manda ele à casa de Eli, e vai dizer para ele o que vai acontecer, o que vai se suceder com ele, com seus filhos, aleluia. Com a sua geração, Deus estava destituindo eles, e vai dizer: até seus filhos vão morrer os 2 no mesmo dia, e traz essa dura sentença, essa palavra. Por quê? Porque ele via o pecado dos seus filhos,
Ele via que eles desprezavam, a oferta, desprezavam ali todo aquele sacrifício que era ao Senhor, e ele não os repreendia. Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus. Então, agora diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que os filisteus, eles se dispuseram a lutar contra Israel. Eles foram para batalhar contra Israel. E a Bíblia vai dizer que, aleluia, quando caíram do exército de Israel 4.000 homens, eles ficaram ali desesperados, e eles falaram: olha, vamos a Siló e vamos trazer a arca de Deus, para que ela possa estar conosco, e quando ela chegar aqui, o Senhor, Ele vai nos ajudar, e nós vamos derrotar os filisteus. E foram buscar a arca, trouxeram a arca de Deus para o meio ali do campo da batalha. Quando os filisteus viram que a arca de Deus chegou, porque quando chegou a arca, os israelitas, eles gritaram com grande voz, eles deram grandes brados, aleluia, e quando eles gritavam, os filisteus ficaram com medo, eles ficaram atemorizados, porque eles disseram: os deuses dos israelitas chegou, eles estão aqui, e esses deuses são terríveis. Olha só o que eles sabiam a respeito do Deus de Israel, e vai dizer assim: ele é terrível. Veja o que ele fez no Egito, as pragas que ele trouxe sobre o Egito. Eles temeram, mas a Bíblia diz que alguém se levanta lá do meio dos filisteus e diz assim: homens, sejam valentes e corajosos. Eu até entendo nessa hora, quando eu vejo alguém se levantar, a Bíblia não especifica quem foi, eu penso que o próprio Deus, Ele estava ali instigando, sabe, porque Ele tinha algo para fazer. Agora alguém se levanta, olha para você ver, alguém se levanta no meio dos filisteus e diz: homens, vocês querem ser escravos dos hebreus? Se vocês não querem ser escravo deles, se levantem como homens valentes e corajosos e lutem. E a Bíblia diz que eles lutaram, a Bíblia diz que eles prevaleceram, aleluia, e a Bíblia diz que caíram naquele dia, aleluia, do exército de Israel, 30.000 homens de infantaria. Israel foi derrotado. Os filhos do sacerdote Hofni e Finéias morreram ali, porque eles trouxeram a arca de Deus para o campo da batalha, e eles morreram ali, conforme a palavra do profeta, aleluia. E quando voltaram para Eli, para dizer o que aconteceu, Eli temia pela arca de Deus, e quando disseram: olha, Eli, a arca de Deus foi tomada, e teus filhos morreram, a Bíblia diz que ele cai, tremendo susto que ele leva, estava gordo, pesado, mas ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. A nora de Eli estava gestante para dar à luz, quando ela ouve a notícia: seu sogro morreu, seu marido morreu, ela entra em trabalho de parto, ela fica tão mal naquele momento, e ela vai morrer naquele parto. E quando vão dizer: você deu à luz a um menino, mas ela já está ali, porque ela está declarando, então ele se chama Icabote, porque foi-se a glória de Israel, aleluia. Então veja, queridos, que isto acontece. Está aí os fatos, a história, mas a Bíblia vai dizer, aleluia, que a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus, e os filisteus levam a arca de Deus para a cidade de Asdod, coloca ela no templo do seu deus Dagon, e ali no templo, aleluia, pela história que nós já lemos, pela Bíblia, os irmãos conhecem, puseram ao lado do deus Dagon. Quando se levantam do outro dia, Dagon estava caído, ajoelhado lá, prostrado diante da arca de Deus, aleluia.
O monumento a Dagon caiu sozinho, se prostrou diante da arca de Deus, porque a presença de Deus estava lá, aleluia. Eles vão lá, pega a sua estátua, coloca de pé, faz os seus rituais, quem sabe? Que coisa, que é isso que aconteceu? Alguém derrubou? Não, peraí, não sei o que está acontecendo, mas peraí. Mas chega no outro dia, quando eles chegam para adorar o seu Deus, Dagon não só estava caído, a sua cabeça e os seus braços estavam quebrados também, aleluia, estava caído, prostrado e esmiuçado, como dizer, querido, porque o poder do Senhor estava lá, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então veja, querido, louvado seja Deus. Agora, eles ficam apavorados, mas a Bíblia diz que, ainda depois, Deus... Ele trouxe sobre aquela cidade, trouxe pragas, tumores. Eles começaram a morrer de tumores, as pragas tomaram conta, e eles apavorados, eles, vamos mandar essa arca para Gate. Mandaram a arca para Gate. Chegou em Gate, a mesma coisa, tumores, pragas. Ficaram desesperados, não, vai, peraí, vamos mandar para Ecrom, manda para Ecrom, chega em Ecrom, mesma coisa, pragas, tumores. Mas o que está acontecendo? Olha, deram um conselho, pega a arca e manda de volta, porque ela pertence aos israelitas, é o Deus deles, é ele, a mão dele que está pesando sobre os filisteus, sobre o povo, sobre a nação. Então faz o seguinte, manda uma oferta pela culpa, para a expiação da culpa, e manda uma oferta, faz aí objetos de ouro, tumores, ratos, das pragas, faz aí objetos de ouro e manda. Mandaram um baú cheio, querido, você está entendendo? Puseram numa carroça nova, com novilhos, colocaram, falou assim, olha, vamos colocar aqui e pôr na estrada, se ela seguir para o rumo de Bet-Semes, se for para o lado de Israel, para a terra de Israel, é porque, mas se não for, não é Deus de Israel que está fazendo isso. Foi só colocar ela, os bois já seguiram para Bet-Semes, foram para lá. Quando chega lá, os habitantes ficaram felizes, viram a arca do Senhor sendo trazida, ficaram felizes, tomaram a arca, colocaram a arca sobre uma rocha, pegaram a carroça, quebraram, mataram os bois e ofereceram ali um sacrifício ao Senhor, aleluia, e se alegraram, glorificando o Deus de Israel. Mas a Bíblia diz que também ali morreu 70 dos habitantes de Bet-Semes, dos homens que olharam para dentro da arca, e eles temeram, ficaram com medo, porque eles morreram, porque os curiosos foi abrir a arca e foi ver o que tinha dentro, e só de olhar para a arca, para dentro da arca, 70 deles morreram, e houve um pavor muito grande. Mas espera aí, então vamos mandar a arca para Kiriat Jearim. E mandaram a arca, e vieram os de Kiriat Jearim, ou melhor, mandaram anunciar, venham buscar a arca, e eles vieram buscar a arca, e levaram para Kiriat Jearim. Quando chegou lá, a Bíblia diz que eles introduziram ela na casa de Abinadab, e consagraram a Eleazar, filho de Abinadab, para cuidar da arca. E a Bíblia vai dizer que a arca ficou na casa de Abinadab muito tempo, 20 anos. Agora, querido, ficou 20 anos na casa de Abinadab, e nada nos revela na Bíblia que nesse tempo a casa de Abinadab foi próspera, houve bênçãos singulares, houve maravilhas, aconteceu isto ou aquilo, nada, nem alguém para testemunhar, olha, Deus tem abençoado a casa de Abinadab. Não tem ninguém para falar sobre isso. Ela ficou lá, porque durante todo o reinado de Saul, ela ficou lá.
Mas quando Davi se levanta, o seu reino se levanta. Davi então diz: levanta o seu povo, levanta os seus oficiais, os seus sacerdotes, e fala: vamos buscar a arca do Senhor e vamos trazê-la para a casa de Davi, para Jerusalém. Vamos trazê-la. E foram. E a Bíblia diz que eles tomaram a arca, puseram sobre um carro, levada, puxada pelos bois. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que eles vinham dançando, felizes, Davi, todos ali felizes, o povo festejando, alegres, porque estavam conduzindo a arca, a presença de Deus, para a cidade de Davi. Agora o que acontece? Aleluia, os bois tropeçam por causa de uma pedra, alguma coisa. A arca, a carroça fez menção de tombar. Uzá vai segurar a arca, e quando ele leva a mão para segurar a arca e toca na arca, ele foi fulminado ali por Deus, por causa da sua irreverência. E agora a Bíblia diz que Davi temeu, aleluia, Davi ficou com medo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve medo naquele dia, e temendo trazer a arca para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que ele deixou na casa de Obed-edom, um levita da tribo de Coate. Ele leva, ele ficou com medo. A Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo, porque o que ele deve ter visto ali, querido, deve ter vindo fogo do céu e queimou, queimou ele ali, fulminou ele ali. Alguma coisa aconteceu de tão poderoso, e ele teve medo. E ele então pega: vamos deixar na casa de Obed-edom. Depois Davi vai buscar conselho para da forma correta de levar a arca. Você está entendendo, amado? Mas aí, esse é o contexto. Então veja, aí ela ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Amém? Aleluia. E glória a Deus. Então esse é o contexto, resumidamente. Glória a Jesus Cristo. Agora, algumas lições, que Deus tocou em meu coração, que são lições preciosas, que nós extraímos aí desses contextos, daquilo que nós fizemos menção aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A primeira delas: Deus nunca ordenou a idolatria. Pelo contrário, Ele a condena severamente. Então, primeira lição que nós aprendemos é isso. Por quê? Porque Deus nunca ordenou a idolatria. A arca não era, como eu disse, não era para ser idolatrada. É a presença de Deus que estava ali. Deus falava com Moisés ali. Aleluia. Ela era levada, simbolizando a presença de Deus que caminhava com o povo. Estava junto com o povo, estava à frente do povo. Deus estava à frente do seu povo. Amém? Então Deus condena severamente a idolatria. Por isso que o Senhor diz, depois Ele vai dar a lei, vai dizer: não fazeis para vós imagens de semelhança alguma do que há no céu nem na terra, em nada. Não façam. Deus desaprova, de forma veemente a idolatria, Amém? Aleluia. Segunda lição: tudo que é ordenado por Deus não deve ser desprezado. Amém? Tudo que é ordenado por Deus não deve ser desprezado. 1 Samuel 2,30, o próprio Senhor disse ali: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aleluia. Deus estava dizendo isso porque lá no episódio de Ofni e Finéias, ele estava sendo desprezado por aqueles que haveriam de ser sacerdotes, aqueles que estavam lá ministrando no templo do Senhor. Então, a segunda lição é essa: tudo que é ordenado por Deus não deve ser desprezado. É um cuidado que eu e você precisa ter, que o crente tem que ter, o cristão, o obreiro da casa de Deus tem que ter. É um cuidado. Amém, amado? Glória a Jesus. Terceira: a proteção de Deus está na sua presença. Amém? Aleluia. Queridos, isso aí é fruto do temor e da reverência de quem a possui.
e não nos objetos ou amuletos que carregam. Então veja que no episódio da guerra, vamos buscar a arca de Deus. Então, traz a arca de Deus, porque se vier a arca nós vamos vencer. E Deus falou, não, a minha presença, mas ela está presente no temor, na reverência daquele que presta culto a mim. Mas trazer o amuleto, vai mudar a história de alguém? Não, eu vou colocar essa pulseira do não sei do que, dos milagrosos, das milagrosas, porque me protege. Sinto muito, querido, vai proteger não. Mas essa corrente foi dada porque essa corrente é não sei do que. Essa corrente na minha igreja, na minha religião, se eu coloco essa corrente, ela me guarda, ela me protege, porque peraí, querido, não vai proteger não. É reverência e temor daquele que possui aqui, no coração, diante de Deus. Mas o amuleto não faz nada. Não adianta pôr pulseira, não adianta pôr colar, não adianta fazer isso, colocar lá o objeto, colocar dentro da casa, colocar no quarto, colocar altar de adoração, não vai proteger, não vai mudar. Se Deus não for reverenciado na vida de quem glorifica Ele, aleluia, não muda a história de ninguém, não vai proteger ninguém, não vai abençoar ninguém. E ainda tem um porém, é perigoso porque desagrada a Deus e traz maldição para a sua vida. E eu falo sem medo de errar, porque aquilo que desagrada a Deus, porque é idolatria, é pecado diante do Senhor, traz maldição, querido. Eu estou errado? Não estou, a Bíblia diz, amém? Não, essa corrente aqui é a corrente dos milagres. Se eu colocar, o inimigo nem chega perto. Não chega perto, te dá uma rasteira e ainda puxa pelo pescoço. Fica esperto. Você está entendendo? Diga a glória a Jesus, você está entendendo, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Então eles pensavam, né? Aleluia. Pega a arca lá, traz aqui que pronto. Parece que a arca, dá a impressão que a arca era uma bazuca, né, pastor? Dá a impressão que era uma bazuca. Fala, vai chegar, a bazuca de Deus está chegando aí. A metralhadora de Jeová. Não é não, querido. Missionário. Missionário dá risada. Tem gente que pensa, né? Não, agora eu comprei aquele amuleto lá na loja gospel, agora eu coloco lá na minha parede, agora o demônio passa longe. Não tenha temor no coração não, querido. Não sirva ele com excelência não, que você vai ver se ele vai passar longe. Ele vai passar bem perto aí. Tem que ter temor, querido. Você está entendendo, irmão? Glória a Jesus Cristo. Eu sei que aqui não tem, querido, graças a Deus. Mas eu estou falando em rede. Eu sei que tem muito cristão aí que só Jesus na causa, né? Aleluia. Tem uns cristãos aí que estão apegados ainda, né? Essas idolatrias do mundo aí, parece que não se libertou não. Louvado seja Deus. Então vamos lá, 4, para nós encerrar, né? Senão daqui a pouco não dá tempo. Deus move-se pelo seu poder e soberana vontade. Amém? Aleluia. Queridos, os filisteus não foram derrotados no campo de batalha. Não. Eles não foram derrotados no campo de batalha. Por quê? Aleluia. Mas quando nós olhamos pelo que aconteceu, nós vemos que aquilo que havia neles se revelou lá na sua terra, nas suas cidades, no meio daquele povo, porque eles foram tomados ali de pragas, de doenças, por causa da sua idolatria, por causa do seu Deus pagão, aleluia. Então, quando colocaram o Deus Santo ali naquele meio, aí eles foram derrotados. Lá no campo de batalha não. Lá eles venceram. Lá Israel caiu, teve que sair fugido. Mas lá eles perderam, porque eles colocaram o Deus Santo, a presença do Deus vivo, poderoso, o Deus de Israel, colocaram lá. Aí a praga veio, porque Deus é praga? Não. Aquela praga era deles mesmo. Aquela praga é uma manifestação da própria condição deles. Eles estavam ali na idolatria,
tudo que se move, que não é bom, amado, doença, praga, tudo que não presta, vem da onde? Vem do diabo, vem dos demônios. O que é que se manifestou ali para poder trazer aquela situação sobre aquele povo? Foi o inimigo, porque a presença de Deus está lá. Ele se manifestou com fúria e assolou aquela cidade, porque a poderosa presença de Deus estava lá. Aleluia, você está entendendo, amado? Então lá eles foram derrotados. Louvado seja o nome de Jesus. 5. Não é o tempo de crente ou de consagração que faz a diferença. Aleluia. Eleazar, filho de Abinadab, foi consagrado para cuidar da arca, e por 20 anos que ficou lá, nenhuma menção se fez que houve prosperidade naquela casa. Aleluia. Então, mais uma vez, nós podemos dizer que tudo é fruto do temor e da reverência. Você está entendendo? Não foi o que eu falei agora há pouco? 20 anos ficou lá. Foi. E daí? 3 meses na casa de Obed-edom. Maravilha. Olha o que aconteceu lá. 20 anos. Não aconteceu nada. Ninguém falou nada. Ninguém chegou para dizer nada. Ninguém fez menção de nada. Então não é o tempo de crente, amado. Não é o tempo de... eu sou consagrado faz 20 anos. E daí? Se você não tiver temor e reverência, que adianta você ser consagrado há 20 anos? Eu tenho uns parentes, querido, faz 20 anos que serve a Deus, está numa igreja, mas ontem estava lá, enchendo a cara de Brahma, Skol e não sei o que, e dançando até popozuda. Vá. Para. É o aniversário da minha cunhada que eu fui. Mas pensa, irmão, 20 anos na igreja, 20 anos caminhando para o templo, 20 anos sendo diácono até, obreiro da casa, mas está lá dançando, rebolando popozuda, tomando cerveja uma atrás da outra. Vá, querido. Que conversão que é essa? Eu falo mesmo. O evangelho tem que confrontar, né? Então tem que se converter, não tem? 20 anos, mas tem que se converter, amado. Só Jesus, né? Então não é tempo de crente, não é tempo de consagração que faz diferença. Você está entendendo? Aleluia. 6. Glória a Deus. Apenas 3 meses na casa de Obed-edom, representando a importância de acolher a presença de Deus, resultando em bênçãos. Não foi apenas individual, foi para toda a sua família. Não foi só Obed-edom. Obed-edom, tu é privilegiado, agora tu está benção, hein? Não. Foi para a sua família. Para toda a família dele foi abençoada. Você está entendendo, querido? Apenas 3 meses. A importância de acolher a presença de Deus. Como é que Obed-edom recebeu essa presença? Aleluia. Então veja bem, a arca na casa de Obed-edom, ela é um exemplo, querido, que não só o tempo em si, o tempo somente em si, ele não é um diferencial. É esse exemplo, que só o tempo em si não é um diferencial, não é isso que vai fazer a diferença, mas o que vai fazer a diferença é quanto a intensidade da presença de Deus na sua vida, de que forma que ele acolheu a arca de Deus, como que ele reverenciou o Deus de Israel, porque a arca, que era o símbolo da presença de Deus, entrou na sua casa. Que jeito que ele recebeu? Põe lá do lado, deixa lá no quartinho, deixa no quartinho lá, que é só para guardar mesmo. Será que ele falou assim? Será que foi assim que ele recebeu a arca da presença de Deus na sua casa? Acredito que não, querido. Acredito que foi debaixo de temor, reverência. Meu pai gostava muito de louvar ao Senhor, né? Eu me lembro muito que quando ele louvava assim: a reverência e o temor estejam em teu coração. Eu não lembro todo o louvor, mas eu lembro desse refrão que ele cantava, sabe? Ele gostava de adorar, né? Então, isso é importante, né? A reverência e o temor estejam
sempre em teu coração, estejam em teu coração, amém? Louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Então, querido, para nós encerrar, a presença de Deus traz transformação, amém? Obed-edom recebeu a arca do Senhor com o coração aberto, mesmo quando o próprio rei Davi teve medo na morte de Uzá. Quando Davi tem medo, aconteceu, Uzá foi fulminado, Davi teve medo. Obed-edom não. Obed-edom recebeu a arca. Ele não rejeitou receber a arca de Deus na sua casa, mesmo vendo o episódio que aconteceu. Podia ter, não, na minha casa não. Não, Davi, por favor, rei, na minha casa não. Leva para outro lugar, mas na minha casa não. Pelo contrário, quem sabe ele está dizendo assim: com todo prazer, seja bem-vinda à presença de Deus na minha casa. Oh, glória a Jesus Cristo. Você está me entendendo nesta noite, querido? Seja bem-vindo à presença do Deus de Israel na minha casa. Entra, Senhor, entra, que a casa é tua, entra, que a casa é do Senhor, aleluia. Você está entendendo, querido, qual é a diferença? Glória a Deus, aleluia. As bênçãos são visíveis, não bênçãos apenas espirituais, mas familiares, materiais, sociais. Como eu já disse, descrevi algumas aí conjecturando as questões das bênçãos. Tudo é visível, amém? Aleluia. Provérbios 10, 22, os irmãos bem conhecem o provérbio que diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma, amém? A bênção do Senhor, aleluia. O que Deus faz, querido, não traz dor, amém? Louvado seja Deus. A presença de Deus traz o chamado e o serviço a Deus. Sua casa se tornou uma casa de obreiros do Senhor. A verdadeira bênção não é só receber, mas é estar envolvido na obra de Deus. Por isso que eu disse, a geração dele foi abençoada, amém? Espiritualmente abençoada. Se envolveram porque a presença de Deus traz o chamado. A presença de Deus trouxe a bênção espiritual que mudou as circunstâncias. Quem sabe alguém está lá, mas de repente a presença de Deus despertou ele. Eu quero servir esse Deus na casa dele, eu quero servir esse Deus, eu quero glorificá-lo lá no templo, aleluia, eu quero honrá-lo, aleluia, eu quero trabalhar para o meu Senhor, eu quero trabalhar, aleluia, para o meu Deus. E aí Deus lá do céu está incluído, está incluído, está dentro. Estou chamando, estou separando, amém? Glória a Deus. Isso é bênção de Deus, né, amado? Então, pouco tempo que mudaram tudo, mudaram todas as coisas. A sua casa foi referenciada por causa da presença de Deus. Você está entendendo, querido? Faz toda a diferença, amado. Por isso que nós olhamos para o Salmo 37:5 e está dito: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas é ele que faz, o mais é ele que opera, é ele que faz as obras, as maravilhas, que dá as bênçãos. O que tiver que vir, vai vir, querido, aleluia. Assim como as provas vêm, as lutas vêm, você nem pediu luta, ela vem, não vem? E as bênçãos não vai vir? E as vitórias não vai chegar? E Deus, o Todo-Poderoso, não é o Deus de Israel, não é o Deus da igreja, não é o Deus da nova e eterna aliança em Jesus Cristo, aleluia. O preço não foi pago na cruz do Calvário, aleluia, foi. Então, o que é que vai acontecer? Deus tem bênçãos insondáveis para
a sua igreja, espirituais, mas também materiais. Por quê? Porque se o homem lá fora que não serve a Deus, ele é abençoado, ele recebe, Deus vai chover sobre a vida dele. Por que não vai fazer chover sobre a sua vida? Por que Deus não vai te abençoar, crente? Por que Deus não vai abrir a porta para você? Por que Deus não vai fazer? Entrega, confia nele, porque é Ele que faz todas as coisas. Oh glória! Se coloque em pé, igreja.